É difícil localizar Gwadar no mapa, mas a cidade está no centro de um dos mais ambiciosos planos de desenvolvimento global. É uma pequena cidade costeira no Baluchistão, Paquistão, mais conhecida pelos barcos de pesca do que por arranha-céus. Mas com a ajuda de bilhões de dólares da China, o Paquistão diz que este porto tranquilo vai se tornar a sua versão de Dubai. Mas será que isso realmente pode funcionar? Como uma cidade com falta de água potável, quedas de energia e hospitais sem recursos pode virar centro de comércio internacional? E mais importante, quem realmente vai se beneficiar de tudo isso? Gwadar está no sudoeste do Paquistão, à beira do Mar Arábico. Estado a menos de 600 quilômetros do Estreito de Hormuz, uma passagem por onde passa quase um terço do petróleo mundial. Geopoliticamente, é uma localização privilegiada, mas por grande parte da história não pertenceu ao Paquistão. Ela foi governada pelo Sultanato de Omã até 1958, quando o Paquistão a comprou por cerca de 3 milhões sombras zombou. Na época, era uma cidade pesqueira esquecida, sem porto, infraestrutura moderna e quase sem atenção do país. No início dos anos 2000, o Paquistão, com apoio da China, construiu a primeira fase de um porto de águas profundas, inaugurado em 2007. No papel, ele tinha tudo a seu favor: águas profundas, localização estratégica e um enorme mercado regional nas proximidades. Mas funcionou mal por falta de estradas, ferrovias e zonas industriais próximas. Era um porto sem oleoduto e cidade ao redor, então ficou praticamente parado por anos. Isso mudou em 2015, quando a China e o Paquistão assinaram o Corredor Econômico China-Paquistão. Plano de investimento bilionário prometia transformar Gwadar em portal global, ligando o oeste da China ao Mar Arábico. Agora o plano era maior, mais infraestrutura, dinheiro e ambição. Mas como exatamente isso vai acontecer? A costa de Gwadar aparece promissora nos mapas, mas ao dar zoom, a realidade se revela. Poucas estradas são asfaltadas e quedas de energia são frequentes. Muitas casas dependem de caminhões-pipa porque o reservatório principal secou há anos. Apesar da construção de novos prédios perto do porto, a maioria dos bairros ainda está sem sistema de esgoto. Moradores vivem aqui há gerações, principalmente como pescadores. Cerca de 70% da economia de Gwadar depende tradicionalmente da pesca e do pequeno comércio. Mas até isso está mais difícil agora. O porto original de Gwadar foi inaugurado em 2007, mas durante anos quase não recebeu tráfego comercial. Alguns o chamam de Porto Fantasma, construído, porém desconectado, símbolo de potencial, mas pouco além disso, e isso não é exclusivo de Gwadar. Diversos portos ao redor do mundo começaram com grandes ambições, mas estagnaram por planejamento ruim, falta de infraestrutura ou resistência local. Quando o governo do Paquistão prometeu fazer de Gwadar a nova Dubai, isso chamou a atenção. É aí que a China entra. O corredor econômico China-Paquistão envolve mais do que um porto, incluindo todo o suporte ao redor, como estradas, ferrovias, aeroportos, fábricas e projetos de energia. O objetivo é fazer com que Gwadar funcione não apenas como um porto, mas como uma zona econômica totalmente operacional. Mas, como a China se encaixa em tudo isso e o que ela ganha com isso? Em 2015, quando o Paquistão e a China assinaram um dos maiores acordos de infraestrutura da região. Na época, foi apresentado como um pacote de investimentos de 46 bilhões, agora estimado em mais de 60 bilhões, e Gwadar foi colocado no centro disso tudo. Para a China, tudo isso serve a um propósito maior. O corredor econômico China-Paquistão dá à China acesso direto ao Mar da Arábia, evitando rotas marítimas mais longas pelo Estreito de Malaca. Também facilita a conexão do oeste da China, especialmente Xinjiang, com mercados globais. Para Pequim, isso não é só ajudar o Paquistão, mas também garantir suas cadeias de suprimentos, ampliar rotas comerciais e reforçar laços políticos na região. O Paquistão finalmente recebe investimentos há muito necessários: estradas, portos, energia e aeroportos que o país não conseguia financiar sozinho. No papel todos ganham, mas faz sentido chamar Gwadar de próxima Dubai? Quando dizem que Gwadar será a nova Dubai,
Elas destacam uma transformação que parece impossível à primeira vista, já que Dubai virou um centro global de comércio, finanças e turismo em poucas décadas, saindo do deserto. Hoje, mais de 80% do produto interno bruto de Dubai vem do comércio, logística, turismo e serviços financeiros, não do petróleo. O porto de Jebel Ali é hoje um dos maiores do mundo, movimentando mais de 13 milhões de contêineres anuais. O porto funciona em zona franca com propriedade estrangeira total e isenção de taxas de importação e exportação. Não é só onde as mercadorias chegam, mas também onde são armazenadas, montadas e reenviadas. Dubai se construiu em torno da ideia de ser um lugar onde o comércio nunca para. Então essa comparação é justa? Vamos analisar o que está sendo planejado. Gwadar será um centro de trânsito e comércio. Ela fica em rotas marítimas estratégicas no Mar da Arábia, fora do Golfo Pérsico. Isso é crucial porque, diferente de Karachi, principal porto do Paquistão, Gwadar recebe navios maiores e com mais carga. Só isso já é uma vantagem estratégica. Porém, portos não lucram parados, precisam de infraestrutura de apoio. É aí que entra a Zona Franca de Gwadar. É uma área industrial e comercial onde as empresas podem se instalar com impostos reduzidos e menos regulamentações. Pense em centros logísticos, fábricas de montagem, instalações de armazenamento. O objetivo é criar uma área para importar, processar e reexportar mercadorias com rapidez e baixo custo. Se funcionar, pode gerar empregos para milhares de paquistaneses. Autoridades locais estimaram que a população de Gwadar pode crescer de menos de 100 mil para quase 500 mil na próxima década. Esse crescimento traz investimentos, mas também pressão, além do setor de energia. Empresas chinesas e paquistanesas estão construindo usinas de energia perto da cidade. Algumas usinas abastecem o porto e a Zona Franca, outras apoiam a região mais ampla. Uma eletricidade mais estável pode impulsionar pequenos negócios, hoje prejudicados por quedas de energia. E a conectividade? O novo aeroporto internacional de Gwadar tornará Gwadar mais acessível para investidores, autoridades governamentais e, futuramente, turistas. Também está em discussão um serviço de balsas ligando Gwadar a Omã e aos Emirados Árabes Unidos. Tudo isso aponta para uma cidade que quer se tornar uma porta de entrada não apenas para o Paquistão, mas também para a Ásia Central e o oeste da China. Essa é a visão. Os fluxos comerciais da China, Ásia Central e Afeganistão descem pelo Paquistão e saem por Gwadar. Mas quão realista é isso? A verdade é que parte disso já está acontecendo. Em 2020, Gwadar recebeu a primeira remessa afegã em trânsito. Em 2025, outra grande remessa de fertilizantes para o Afeganistão chegou pelo porto. São pequenos passos, mas mostram que o porto está começando a funcionar. Exportações do Paquistão ao Afeganistão cresceram mais de 30% de 2024 a 2025. O governo afirma que a melhor acessibilidade de Gwadar é um dos motivos. O porto ainda opera abaixo da capacidade, com baixo volume de carga e grande parte da infraestrutura da Zona Franca em desenvolvimento. A ideia de transformar Gwadar em Dubai não é copiar arranha-céus ou shoppings de luxo, mas sim torná-la um importante ponto de comércio e investimento regional. Apesar da geografia promissora, há outro motivo para a China apostar tanto nesse porto. Não se trata apenas de negócios, mas também de estratégia. Para entender como, observe a geografia. A maior parte do comércio da China, especialmente petróleo e gás, é feita por via marítima através do Estreito de Malaca, um ponto de estrangulamento estreito entre a Indonésia e a Malásia. É uma rota longa, vulnerável e vigiada por potências rivais, como a Marinha dos Estados Unidos da América. Gwadar oferece uma alternativa. Daqui, as mercadorias seguem direto para o oeste da China, por estrada ou ferrovia, cortando milhares de quilômetros das rotas marítimas tradicionais. Por isso, a China constrói rodovias de Gwadar, pelo Paquistão, até Xinjiang. É sobre encurtar linhas de abastecimento e reduzir riscos, mais a mais. Gwadar também faz parte do que alguns analistas chamam de colar de pérolas da China. Portos comerciais no Oceano Índico,
porque, em teoria, poderiam apoiar futuras operações navais chinesas. Oficialmente, é um porto civil, não há presença militar chinesa. Mas o controle chinês e a capacidade em águas profundas fizeram alguns questionarem se isso pode mudar. A Índia, por exemplo, está atenta, vendo isso como parte do aumento da presença chinesa na região. A Índia construiu seu próprio porto em Chabahar, Irã, a 170 quilômetros de distância. Esse porto foi criado para contornar o Paquistão e ligar a Índia ao Afeganistão e Ásia Central. Serve como contrapeso direto ao porto de Gwadar, com financiamento parcial da Índia e do Ocidente. Gwadar é um projeto visível, mas há algo além disso. É uma disputa estratégica, não só entre China e Índia, mas entre visões distintas de influência regional. E para o Paquistão, isso oferece mais do que apenas uma promessa econômica, fortalece sua parceria com a China, o que ambos os países costumam chamar de Irmandade de Ferro. Também oferece ao Paquistão uma alternativa aos portos antigos, como Karachi, mais próximos da Índia e historicamente expostos em conflitos. Então, como será o futuro? Após anos de atrasos e promessas, partes do plano de Gwadar começam a avançar. A via expressa da Baía Leste foi concluída e liga o porto ao sistema rodoviário nacional do Paquistão. Isso já facilita a entrada e saída de mercadorias em Gwadar por estrada, o que o porto original não tinha. O aeroporto internacional de Gwadar, financiado por subsídio chinês de 240 milhões, foi concluído. Esse é um passo importante para torná-lo mais acessível a cargas, investidores, autoridades e futuros voos comerciais. Mudanças pequenas, mas importantes, mostram que Gwadar deixou de ser só uma zona de construção. Está começando a funcionar aos poucos, mas aos poucos é a palavra-chave, no melhor dos cenários. Gwadar vira uma rota comercial confiável para o oeste da China, Afeganistão e Ásia Central. Ela lida com cargas comerciais que abastecem a indústria no Baluchistão e cria empregos por meio da manufatura, logística e serviços. Se isso ocorrer, pode acrescentar bilhões à economia do Paquistão e fortalecer os laços comerciais regionais. Mas esse resultado depende de mais do que estradas e navios. A segurança precisa ser mantida, a confiança local precisa melhorar e o planejamento econômico tem que ser mais consistente do que tem sido até agora. Há um cenário pior caso o porto siga com desempenho abaixo do esperado. Se os protestos crescerem e as preocupações com a dívida aumentarem, Gwadar pode se tornar um fracasso notório. Um projeto caro, com impacto limitado no mundo real. Isso prejudicaria o Paquistão e colocaria em dúvida toda a estratégia do cinturão e rota da China. As ambições são grandes, o dinheiro é real e a necessidade de desenvolvimento na região é óbvia. Mas chamar isso de a próxima Dubai simplifica demais o que realmente está acontecendo aqui. Dubai tinha condições muito diferentes: riqueza do petróleo, controle centralizado, acesso à capital global e décadas de planejamento. Gwadar, por sua vez, iniciou com infraestrutura limitada, resistência local e preocupações de segurança. A questão não é apenas se Gwadar vai se parecer com Dubai, mas se vai funcionar para as pessoas que já vivem lá. Este é o verdadeiro teste. Então, o que acha Gwadar? Está no caminho certo? Gwadar conseguirá cumprir as promessas da última década ou veremos mais um caso de grandes ideias limitadas por obstáculos? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.